tudo que a gente vive, desde que a gente nasce, mais o nosso temperamento, vai contribuindo para formar as nossas programações, para formar quem a gente é hoje, como a gente percebe as coisas, como eu sinto, como eu me comporto, vai fazendo eu ser quem eu sou. E isso acontece com todo mundo. Porém, tem 5 necessidades básicas que toda criança precisa que seja suprida. E quando essas necessidades não são supridas, isso contribui para que se forme programações, padrões de funcionamento que são disfuncionais, que são problemáticos ao longo da vida. Eu tenho uma frase aqui que fala, ó, existe uma grande correlação entre o tipo de cuidado que a criança recebe nas primeiras fases da sua vida e aquilo que ela se torna em sua vida adulta. Porque dependendo se essas necessidades foram ou não supridas, ou quanto elas foram supridas, isso vai dizer muito sobre os padrões funcionais que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida ou os padrões disfuncionais. Mas também conta muito o temperamento da criança, porque tem criança que precisa um pouco mais de atenção, de cuidado, outras precisam um pouco menos. Mas no geral, todo mundo precisa dessas 5 necessidades que eu vou falar a partir de agora. A primeira necessidade é a necessidade de vínculo seguro com outros indivíduos. Então inclui segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. A criança precisa ter isso nos seus primeiros anos de vida, porque isso vai fazer com que ela tenda a se desenvolver de uma forma mais saudável. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. A criança precisa de cuidado estável, cuidadores estáveis emocionalmente, né? Às vezes aquela família que tem pai ou mãe, ou os dois, muito desequilibrado emocionalmente, isso vai acabar prejudicando a criança ou prejudicando a gente quando criança, né? Porque lembra que esse mini curso aqui é para ajudar você a se entender nos seus comportamentos de hoje. Mas claro que se você tiver um filho ou uma filha, você também pode usar esse conhecimento para ver como você está lidando com ele, para ver se você está fazendo as coisas ali que deveriam ser feitas para que essas necessidades básicas dentro dele sejam atendidas, para que ele se desenvolva de uma forma saudável, tá? Então, uma casa que tem pais desequilibrados emocionalmente, pode ser que se gere problema, tá? Um outro exemplo aqui, ó, precisa de segurança, e isso inclui não ter no ambiente nem abuso físico e nem abuso emocional, tá? Porque às vezes a gente acha só porque a gente não foi abusado fisicamente que a gente não teve abuso na infância, e isso não é verdade. Muitas vezes existem abusos emocionais que são até piores do que abusos físicos, tá? Xingamento, humilhação, negligência, enfim, muita crítica, tudo isso a gente pode dizer de abuso emocional que vai acontecendo. Um outro ponto dessa necessidade, a criança precisa se sentir cuidada, amparada, tratada com afeto. Ela precisa sentir que tem cuidadores ali, seja pai, mãe, ou seja quem for que cuida da criança no dia a dia. Ela precisa se sentir amparada, cuidada, olhada, se sentir aceita incondicionalmente. Independente do que aconteça, aquela criança precisa sentir que é aceita e que é amada. E também precisa de um ambiente sem críticas exageradas e sem rejeição. Porque, como eu disse lá em cima, uma crítica exagerada, um ambiente muito rejeitador, entra também um pouco nessa parte de um abuso emocional que vai acontecendo com a criança. A segunda necessidade básica que precisa ser atendida, tanto na gente quando criança precisaria ter sido atendida, quanto nos nossos filhos, é a necessidade de autonomia, competência em sentido de identidade. Então a criança precisa ser incentivada a se desenvolver com autonomia. Os pais ou os cuidadores precisam incentivá-la a se desenvolver a cada etapa da vida,
que ela já vai conseguindo fazer as coisas sozinha e permitindo que de fato ela faça, porque ela precisa criar esse senso de independência e a percepção de si mesma que ela é capaz de fazer as coisas por si só, tá? É uma outra questão que é preciso desenvolver, precisa desenvolver a percepção dos seus próprios limites, até onde ela consegue ir e fazer. Se a gente tenta super proteger demais a criança, ela não consegue perceber o limite dela, ela não consegue ir desenvolvendo também a habilidade de lidar com frustração, a habilidade de controlar os impulsos dela, as emoções, ela não consegue perceber do que ela é capaz, porque sempre tem alguém fazendo por ela. Então é muito importante que a gente, a cada etapa da criança, permita que ela vá fazendo o que ela já está pronta para fazer. E claro que é importante que isso tenha sido feito com a gente lá atrás, né, na nossa infância. Os cuidadores precisam trazer sentido de realidade para a criança com relação ao que de fato é perigoso ou problema e o que não é. Às vezes uma família onde tem pais muito ansiosos ou muito preocupados ou muito protetores, eles acabam às vezes passando para a criança a impressão de um mundo ameaçador, de um mundo perigoso. E a criança acaba desenvolvendo essa ideia, e isso, além de ser um terreno muito fértil para o desenvolvimento da ansiedade no futuro, vai desenvolvendo também fragilidades na criança e vai distorcendo a percepção dela do mundo e do que é real, do que não é, do que de fato é perigoso, do que não é. E ela vai ficando, às vezes, ameaçada com tudo e generalizando as coisas, né? E não só isso. Às vezes os pais querem evitar tanto que a criança se frustre ou que ela passe perigos, e ela acaba não desenvolvendo recursos dentro dela para lidar com as situações e para enfrentar as situações, e isso pode ser muito danoso também. Então, nesse nível 2 aqui de necessidade básica, o tema foco é desenvolver autonomia, desenvolver sentido de competência e sentido de identidade. Ela precisa perceber que ela é um ser humano, separado dos pais, que ela tem espaço para se desenvolver e para ser ela mesma. Ela precisa se sentir capaz de fazer as coisas e ela precisa sentir que pode fazer de forma independente e percebendo os seus limites, tá? E ganhando autonomia conforme o tempo. Por outro lado, se ela está num ambiente que também os pais não têm cuidado nenhum, que tem muita negligência e deixa a criança muito solta, fazendo coisas que ela ainda nem está preparada para fazer, também vai dificultar e não vai ser atendida essa necessidade, porque ela vai conseguindo, acaba não fazendo as coisas, né? Porque ela ainda não consegue fazer, e isso vai contribuindo para a percepção dela de incapacidade dela com ela mesma. Então também é danoso. Todo excesso é danoso, né? Seja para um lado ou para o outro, vai ser danoso. O ideal é que tenha o equilíbrio e que os pais ou cuidadores consigam satisfazer essa necessidade que toda criança tem de forma equilibrada. Às vezes eles conseguem, às vezes não, mas aí é onde vem os nossos problemas futuros. E aí? Na sua infância, você percebe que essas necessidades foram satisfeitas? Vai refletindo sobre isso enquanto a gente vai conversando aqui nesse vídeo. A terceira necessidade básica que todos nós precisamos que tenha sido atendida lá atrás é a necessidade de liberdade de expressão. A criança precisa sentir que ela pode se expressar e que essas emoções que ela expressa, ou a opinião que ela expressa, o jeito de ser que ela expressa é aceito e permitido pelo ambiente, porque senão, ao longo da vida, vai gerar uma série de problemas, tá? Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Precisa ser um ambiente onde os cuidadores se expressem com espontaneidade e sinceridade, também permitam que a criança faça isso. Se tem um ambiente que é muito fechado, que nem os pais permitem expressão de emoções ou de opiniões, provavelmente eles também não vão permitir para a criança, ou por mais que eles permitam para a criança, mas se ela vê que os pais não fazem, isso também pode dar alguma confusão, porque as crianças seguem muito mais o que elas veem do que o que elas ouvem. Mas é muito importante que tenha tido, né, ali na infância, essa permissão para se expressar e que os nossos cuidadores tenham também conseguido se expressar com espontaneidade no ambiente.
precisa incentivar a criança a falar das próprias emoções, sem que ela sofra punição, ou que ela seja criticada, ou que ela seja repreendida. A gente precisa incentivar as crianças a falar sobre o que elas sentem, e a gente precisa refletir se lá na nossa infância era incentivado que a gente falasse sobre nossas emoções, que a gente expressasse o que a gente sentisse, se era permitido chorar ou não. Então, vai analisando como que foi isso aí na sua história. Também é importante que ali no ambiente, que os adultos que estavam ali no ambiente, no nosso e aqui dos nossos filhos, que consiga perdoar os erros cometidos, tanto os erros cometidos da criança quanto os erros cometidos do adulto, que vai ficando um ambiente mais livre, onde as pessoas possam reconhecer que errou, possam se perdoar mutuamente e que as coisas fiquem leves. Como que era lá na sua infância? Você era perdoado quando você fazia alguma arte ou quando você aprontava alguma coisa, os seus pais eram muito rígidos? E quando eles faziam alguma coisa que você não gostava, como que você lidava? Embora é importante você pensar como você lidava, porque isso dá um reflexo e uma ideia de como você era tratado, né? Porque a gente se comporta de acordo com o que vai acontecendo no nosso ambiente. Isso é importante a gente ver porque nos dá pistas. Porém, o mais importante de tudo nesse momento é você olhar como que eram os cuidadores com você, se eles te perdoavam quando você cometia algum erro, como você se sentia quando você cometia um erro, tá? E se você é pai e mãe, como você anda fazendo com seus filhos. Presta atenção nisso. E também validar as expressões emocionais, que é o que eu já falei. Muito importante que seja validado, que as pessoas possam sentir, que a criança possa sentir, que ela possa expressar, que ela possa ser ela mesma e que isso possa ser aceito pelo ambiente. Vamos lá para a quarta necessidade, que é espontaneidade e lazer. Precisa no ambiente ser desenvolvido a valorização do lazer, da brincadeira, das coisas legais de serem feitas, porque se for um ambiente muito rígido, onde só valoriza o dever, isso vai gerando uma rigidez no comportamento da criança. Como que era lá na sua infância? As coisas eram muito rígidas ou era incentivado e validado brincar? As coisas legais, os momentos de lazer em família, como que era? Toda criança precisa disso, precisa desses momentos. Então reflete como que era lá atrás e reflete o que talvez você está reproduzindo nos seus filhos também, como você está lidando hoje. Às vezes tem pessoas que lá no passado teve essa necessidade muito negligenciada e não era valorizado brincar, não era valorizado os momentos de lazer, e aí quando chega na vida adulta e tem filho, às vezes vai para o outro oposto e valoriza demais as brincadeiras, as coisas que são legais, e acaba cobrando muito pouco. E isso também é danoso. Lembra do que eu falei lá atrás, tudo que for em excesso não é bom, vai trazer problema. Então, negar que essa necessidade seja atendida é ruim e suprir ela em demasia também é ruim e vai gerar um problema. Precisa ter o equilíbrio, ser valorizado sim, o lazer, a brincadeira, o divertimento, mas ao mesmo tempo é claro que tem que ir ensinando a criança a ter limite, a cumprir os deveres, tudo em equilíbrio. Mas nesse momento reflete como que foi ali na sua infância, porque afinal você está vendo este mini curso porque você quer respostas, porque você quer se conhecer, você quer analisar o que está relacionado com os seus comportamentos hoje. Vamos lá para a quinta necessidade, que é limites realistas e autocontrole. O ambiente precisa ter ensinado para a criança, ou precisa ensinar a se autocontrolar e a ter limites. Isso é extremamente importante, porque senão causa problemas sérios ao longo da vida. Quando se torna adulto ou adolescente, vai se tornando inúmeros problemas, mas vou dar exemplo só de alguns, aquelas pessoas que
não consegue respeitar regras, que tem dificuldade de lidar com frustração, que sai xingando todo mundo, que é muito explosivo, às vezes que é muito impulsivo. Nesses tipos de perfil, essa necessidade básica aqui provavelmente foi negada, tá? Então, olha só, os cuidadores precisam colocar limite quando a criança apresenta comportamentos ou emoções exageradas. Lembra, ó, lá teve uma das necessidades que eu falei que o ambiente precisa validar a espontaneidade da expressão, a opinião, o jeito de ser da criança, isso é verdade, mas precisa ser com equilíbrio, precisa ser com limite. Quando tá passando muito do aceitável ali, do que deveria ser, o ambiente precisa regular, os pais precisam colocar limites para que a criança vá percebendo até onde ela pode ir, para que a criança vá aprendendo a controlar aquelas emoções dentro dela, entende? E claro que os pais precisam também ser exemplos disso, né? Um ambiente com pais muito desequilibrados, é muito difícil eles conseguirem pôr esse limite na criança que precisa, né? Olha lá, precisa ajudar a criança a entender e desenvolver o autocontrole das próprias emoções. Então, isso precisa ser feito com as crianças e precisava ter sido feito com a gente lá atrás. Então, se você é uma pessoa muito explosiva, muito impulsiva, tem dificuldade de seguir regra, olha lá para trás na sua infância e percebe o que estava acontecendo ali. Provavelmente, ou você tinha pais muito permissivos, que deixavam você fazer tudo, ou provavelmente você tinha pais extremamente rígidos, que aí foi para o outro oposto, e você também foi acumulando, mas não aprendendo a elaborar, e agora explode em todo mundo as coisas. Então, os dois extremos é ruim e vai falhar com o cumprimento dessa necessidade. Então, observa ali lá atrás o quanto esse item 5 aqui, seus cuidadores e seus pais conseguiram suprir em você. Então, até aqui, nesse vídeo, eu falei as 5 necessidades. Se você quiser, volta o vídeo e olha todas elas de novo. Vai anotando aí num papelzinho qual delas foi atendida na sua infância, qual não foi atendida na sua infância, para você ir se percebendo e se conhecendo. Aqui também, junto com esse curso, eu vou deixar ali uma tabelinha com todas essas necessidades ali para você ver com facilidade. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar o que acontece quando essas necessidades não são atendidas. Como que se desenrola isso na adolescência e na vida adulta quando alguma delas não foi atendida, tá? É isso que a gente vê a seguir.